É isso aí, amigos, vamos começando a semana com mais um vídeo aqui no Fatos, Informações e Opiniões com o Ed Moreno aqui no YouTube. Você pode participar do nosso canal aí, fazendo, dando o seu joinha aí, clicando no joinha, dando seu like, comentando, compartilhando, indicando o vídeo de Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno. Começou no final do ano passado, novembro do ano passado, e estamos continuando aí no ano de 2025. Para quem não esperava nenhum inscrito, nós já temos aí um número de chegando a 50 de inscritos, Para quem começou ontem tá ótimo, e sem monetização, sem nada, mas independente, independente, sem amarras com ninguém, E é um canal que aqui eu posso falar o que quiser, e a população pode usar do Fatos, Informações e Opiniões também para fazer as suas reclamações, algumas situações que ocorrem aí no município, e alguém que tiver eventos sendo promovido aí no âmbito de eventos culturais, eventos esportivos, é só nos encaminhar aqui que nós estaremos divulgando aqui no Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno. Vamos lá então com as informações, porque de um lado nós temos uma política de políticos de esquerda tentando calar, a todo custo, com o apoio do judiciário brasileiro hoje, tentando calar a todo custo os seus opositores, E agora a direita começa a contra-atacar, lentamente, mas começa a contra-atacar, Algumas posições estão sendo tomadas, algumas situações estão sendo inovadoras, novas, estão sendo colocadas no tabuleiro aí. Uma, por exemplo, é a do senador Eduardo Girão, que busca o impeachment de Paulo Gonet. Para o senador, que o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, foi omisso diante da possível tortura conduzida por Alexandre de Moraes em meio à eleição premiada de Mauro Cid. Foi totalmente omisso. Ele, como procurador, ele não podia ter deixado acontecer aquela situação. Um juiz, naquela situação, interrogando e torturando e ameaçando o entrevistado ali, no caso, o réu Mauro Cid, e que estava sendo investigado, nem réu era ainda, Ele estava sendo investigado, e nas ameaças que foi feita ali, o procurador-geral tinha que ter dado voz de prisão, ao juiz. Não foi feito isso, Até porque não vai ser feito, porque ele está do lado hoje do judiciário brasileiro, do lado do STF, O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, e a sua assessoria parlamentar, eles estão analisando a viabilidade de um pedido de impeachment contra o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. O motivo principal é a suposta conivência do Procurador-Geral da República ao presenciar atos de coação, porque realmente foi coagido o Mauro Cid, durante a delação premiada, sem que ele tivesse tomado providências. Aliás, ficou bem quietinho, parecia uma estátua. A presença de Gonet no episódio levanta questionamentos sobre sua omissão diante de uma possível tortura conduzida sob pressão do ministro Alexandre de Moraes, segundo aponta o senador ao mencionar o integrante do Supremo Tribunal Federal. Durante o depoimento, o tenente-coronel Mauro Cid, amplamente compartilhado nos últimos dias, o delator teria mudado a sua versão depois de ameaças de prisão a seus familiares. Segundo o senador, as imagens revelam uma pressão anormal, tornando as provas aí comprometidas e levantando suspeitas de irregularidades. É o que afirma, a equipe do senador do Partido Novo. E a participação de Gonet no episódio, sem nenhuma reação, é classificada pelo senador Eduardo Girão como cumplicidade com a arbitrariedade judicial. O pedido de impeachment também menciona a inércia do Senado diante de supostas ações autoritárias do país. Girão critica a falta de resposta da casa, afirmando que poucos senadores se manifestam contra essas práticas. Para ele, a resistência do Senado em investigar tais abusos demonstra conivência com violações institucionais. E já está demais, essa conivência, dos políticos brasileiros, principalmente do Senado. Além do impeachment de Gonet, Girão defende a destituição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de Alexandre de Moraes.
Ele argumenta que o Brasil enfrenta um cenário de censura e perseguição política, especialmente contra os presos do dia 8 de janeiro de 2023 e contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O senador convoca a população para a manifestação do dia 16 de março, enfatizando a necessidade de pressão popular para restaurar a normalidade democrática no país, né? E essa manifestação está sendo convocada aí nas principais cidades do Brasil. O senador Girão também alerta para a situação fiscal crítica do Brasil. Ele acusa o governo federal de irresponsabilidade econômica e defende uma resposta imediata, sem esperar as eleições de 2026. É o que eu estou falando, que eu falei esses dias aqui, né? Dias atrás eu falei aqui no Fatos, Informações e Opiniões. A atual gestão está conduzindo o país à falência e precisa ser interrompida urgentemente. Nós estamos vendo aí o que parece ser uma agenda, né? Um plano executado de destruição da economia do país, de destruição do Brasil, né? Esses dias eu estava num grupo de WhatsApp, o Arranca Toco, né? E ali comentava-se, né, que a situação do país, e a situação está indo a galope, né? Nós estamos indo a galope para o brejo, né? E vai ser difícil sair se o povo continuar nessa inércia, se os políticos continuarem nessa inércia, né? Eu, por exemplo, até agora participei de alguns manifestos em nível nacional aí, como o da Avenida Paulista, vai fazer um ano, aliás, amanhã, né? O da Avenida Paulista no ano passado, do 7 de setembro e de alguns outros, né? Mas essas manifestações de um dia só não vão servir. A situação que o país está enfrentando, a situação que o país está vivendo, estamos vivendo as vésperas aí de uma confirmação, né, da fraude das eleições de 2026, é para o povo se levantar. E não pode fazer uma manifestação de um dia, é manifestação de uma semana, 15 dias, um mês, 2 meses, 3 meses, senão não vai resolver. Esse governo tem que ser destituído. A situação é tão grave que não é o governo Lula, não é o presidente Lula que tem que ser destituído ou sofrer impeachment, né? Nós estamos falando de crimes cometidos pelas autoridades do judiciário brasileiro e do atual governo. Eles precisam ser simplesmente tirados do cenário, né? Eles precisam ser cassados, né? Eles precisam ser destituídos, tirados do poder, para que o país consiga respirar, né? E nós vamos ter problemas, mesmo que a gente fizer isso, que a gente, que eu digo, englobando a população brasileira, conseguir tirar esse governo do poder, tirar integrantes do judiciário, do STF, tirar do poder, destituir, impeachment alguma coisa, né? Para consertar as coisas do país, não vai ser nada fácil, porque esses 2 anos, indo para o 3º ano aí de governo Lula, são anos que são uma época que vai ser muito difícil recuperar, porque o prejuízo é grande, gigante, e está na hora da população brasileira começar a se mexer, porque senão a coisa vai ficar pior do que nós já estamos vivendo. Tem gente que acha que não fica pior sim, bobear fica muito pior. Se hoje você está com um problema para fazer a sua compra de mercado, amanhã, por esse mesmo valor que você gasta de R$500, aí você vai comprar metade do que você compra hoje, até você não ter mais condições de comprar. E aí muita gente vai começar a passar fome. Já tem muita gente passando fome no Brasil, mas aí aqueles trabalhadores assalariados começarão a sentir, né, a sentir que o dinheiro, né, não tem mais poder de compra, que o seu real, o seu salário não tem mais poder de compra. E aí, gente que não passava fome vai começar a passar fome, né? E a coisa é séria, a coisa está pesada e as pessoas parece que não estão se ligando nisso, né? É hora de começar um movimento de paralisação geral, mas não é uma paralisação de um dia, de 2 dias, de 3 dias, né? Esse movimento do dia 16 de março, legal, louvável, só que não pode ficar em manifestações de um dia só. Estão vendo esse barulho aí, é helicóptero, né? Tem o pessoal aqui na região do Exército, do 11 ICMEC, do quartel do Exército Brasileiro, fazendo alguns exercícios, né? Esses dias era o barulho da chuva, aí tem o barulho do ventilador, né? Com esse calor não dá para fazer os vídeos com o ventilador desligado. E agora você está ouvindo aí o barulho do helicóptero, né? Das Forças Armadas. As Forças Armadas um dia vão voltar a dar orgulho a esse país, se Deus quiser, né? Bom, continuando com as informações aqui, nós estava vendo aqui
as informações que chegam pela imprensa internacional, pela imprensa nacional também, né? Começou o desmanche da USAID, o choro dos globalistas e o fim da farsa midiática nos Estados Unidos começou, né? Hoje, alguns vídeos foram divulgados aí direto dos Estados Unidos, mostrando que o sol se põe, né? Sobre um dos maiores esquemas de influência global travestido de ajuda humanitária. De acordo com a jornalista Karina Michelin, né? Ela diz em matéria divulgada hoje que a sede da USAID, em tempos passados intocável, agora se esvazia diante de uma plateia pequena. Funcionários demitidos saem carregando caixas, alguns cabisbaixos, outros tentando manter a pose, mas não há para onde correr. A festa parece ter chegado ao fim, a festa parece ter acabado. Durante décadas, a USAID despejou bilhões de dólares em projetos que serviam mais a elites globalistas do que ao povo americano. Dinheiro dos contribuintes americanos financiando políticas externas duvidosas, ONGs militantes e regimes corruptos sob pretexto de promover a democracia. No fundo, um verdadeiro braço de manipulação internacional que agora encontra o seu fim, né, sob a caneta de Donald Trump. Do lado de fora, um pequeno grupo estava recebendo esse pessoal que estava saindo da sede da USAID, né, aplaudindo. Não são patriotas americanos, nem trabalhadores comuns, são os órfãos de um sistema que sempre os protegeu, né? São os mesmos que choram a queda da influência da grande mídia, que viram o seu monopólio narrativo desmoronar nos últimos anos e nos últimos dias, né? Principalmente depois do dia em que o Trump assumiu novamente a presidência dos Estados Unidos. Canais que antes ditavam o que era verdade, agora mendigam a audiência. É igual aqui no Brasil, né? Enquanto que o povo americano vira as costas para suas mentiras. Está acontecendo mesmo aqui no Brasil, embora ainda de forma bem mais lenta. O fechamento da USAID é mais do que uma mudança administrativa, é um recado claro de que os tempos estão mudando. A elite que controlava Washington DC financiava agendas externas e ditava discursos através de jornalistas militantes e que está em pânico, os jornalistas em pânico, o sistema em pânico hoje. E não há nada que possam fazer para reverter essa situação. Os últimos funcionários deixam o prédio, mas a história não será generosa com eles. O povo nos Estados Unidos venceu e, para a jornalista Karina Michelin, esse é apenas o começo de um novo tempo, né? Realmente, muita mudança pode vir por aí, né? Enquanto isso, aqui no Brasil, a Justiça Eleitoral de São Paulo aceitou denúncia do Ministério Público Eleitoral contra o deputado federal Mário Frias, do PL de São Paulo, acusado de divulgar fake news, disseminar desinformações sobre Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha eleitoral de 2022, né? É piada. O parlamentar, que ainda não foi formalmente notificado, terá a oportunidade de apresentar sua defesa no processo. Sabe por que ele está sendo denunciado? O caso está relacionado a uma postagem feita em outubro de 2022, no qual o Mário Frias associou a sigla CPX, presente em um boné usado por Lula durante uma visita ao Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, ao crime organizado. Em seu perfil na rede social X, o deputado escreveu: gíria utilizada pelo crime, CPX, cupincha parceiro do crime. A publicação teve grande repercussão, com mais de 43 mil curtidas e 10 mil compartilhamentos. De acordo com o promotor eleitoral Silvio Antônio Marques, responsável pela denúncia, a sigla CPX é apenas uma abreviação de complexo, né? É o que eles querem que seja, né? Mas na verdade todos sabem que não. Então a verdade é que a Justiça Eleitoral está aparelhada, né? A Justiça Nacional está em grande parte aparelhada, e se não surgirem os justos da Justiça, né? Os integrantes do Judiciário que agem realmente de forma justa, nós teremos muito problema aí, porque eles vão caçar todo mundo, eles vão querer caçar todo mundo, né? Então, caçaram já a Carla Zambelli, claro que ela vai ainda se defender, mas vai para o STF e vão confirmar essa cassação, né? Agora o Mário Frias, nós vamos tentar caçar todo mundo que é de direita, né? A perseguição é visível, né? É visível e notória, e muita gente não acordou para isso ainda. Tá na hora de acordar, tá na hora de acordar, povo brasileiro, porque a situação vai ficar muito mais difícil do que já é.
Bom, vamos lá para a nossa parte esportiva, né? Vamos falar de campeonatos estaduais, né? Falar do maior campeonato regional do Brasil, que é o Campeonato Paulista, e falar do maior campeonato do planeta Terra, né? Que é o Campeonato Sul-Mato-Grossense. Mas vamos lá, vamos falar primeiro do Campeonato Paulista, né? Que teve a sua última rodada da primeira fase sendo disputada no final de semana. E aí está definido, né? Estão definidos aí os classificados para a fase de quartas de final, e também já está definido aí os confrontos, a data dos confrontos já foi divulgada hoje pela Federação Paulista de Futebol. Vamos ver como é que ficou, então, quais foram os resultados de ontem, como é que ficou a classificação do Campeonato Paulista. Nós tivemos ontem na 11ª rodada, a última rodada do Campeonato Paulista, da primeira fase do Campeonato Paulista, os seguintes jogos. 12ª rodada, no caso, né? O Botafogo de Ribeirão Preto perdeu para o Novo Horizontino por 2-1. O Novo Horizontino se classificou em segundo lugar no seu grupo. O Corinthians empatou em 2-2 com o Guarani, usando um time misto, né? Com alguns titulares entrando no segundo tempo. O Noroeste, o jogo foi 2-2 na Neoquímica Arena, e lá em Bauru, o Noroeste empatou com a Portuguesa em 1-1. A Inter de Limeira perdeu para o Santos por 3-0, foi rebaixado. O Mirassol foi derrotado pelo Palmeiras 3-2, e a Ponte Preta perdeu em casa para o Bragantino, ou seja, está fora do Paulistão. A Ponte Preta conseguiu se classificar o Palmeiras com a vitória por 3-2 no sufoco. Corria um sério risco, né? Se a Ponte apenas empatasse, o Palmeiras estaria eliminado. Agora o Palmeiras está classificado, num sufoco danado, mas está, né? O São Bernardo foi derrotado pelo São Paulo por 3-1, e o Velo Clube ganhou do Água Santa por 2-1. Se safou do rebaixamento e rebaixou o Água Santa. Por grupo, o Corinthians liderou aí no grupo A, o grupo A com 27 pontos, né? Vai enfrentar o Mirassol, que foi o segundo do seu grupo, com 16 pontos. O terceiro foi o Botafogo com 11, e o quarto, a Inter de Limeira, com 7, rebaixada. O Santos foi o primeiro do grupo B com 18 pontos, o Bragantino em segundo com 17, terceiro Guarani com 13, quarto Portuguesa com 13. Santos e Bragantino se enfrentam. No grupo C, o São Paulo foi o líder, 19 pontos. O segundo, Novo Horizontino, 18 pontos. Eles vão se enfrentar nas quartas de final. Noroeste foi o terceiro com 8. Água Santa, rebaixado, o quarto com 7 pontos. No grupo D, o São Bernardo foi líder com 23 pontos. O Palmeiras foi o segundo com 23. E a Ponte Preta, a terceira com 22. Uma injustiça, né? A Ponte Preta com 22 pontos não se classificar. E o Mirassol, por exemplo, se classificou lá no grupo do Corinthians com 16 pontos, está classificado, né? O quarto colocado foi o Velo Clube, com 13 pontos, que acabou escapando do rebaixamento. Já definidas aliás, vamos falar como é que ficou a classificação geral, né? A classificação geral teve o Corinthians como líder, 27 pontos, seguido pelo São Bernardo, 23, Palmeiras, terceiro, 23, quarto, Ponte Preta, 22, quarto colocado do campeonato não se classificou. O quinto, São Paulo, com 19, sexto, Santos, com 18, o sétimo, Novo Horizontino, 18, oitavo, Bragantino, 17, nono, Mirassol se classificou com 16 pontos, décimo, Guarani, 13 pontos, décimo primeiro, Velo Clube, 13 pontos, décimo segundo, Portuguesa, 13 pontos, décimo quarto, décimo terceiro, Botafogo, 11 pontos, décimo quarto, Noroeste, 8 pontos, rebaixados, 15º, 7 pontos, Água Santa, 16º, Inter de Limeira, também com 7 pontos, rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Paulista, chamada Série A2, né? Definidas então as quartas de final, vamos lá. No sábado, o primeiro jogo das quartas de final vai ser entre São Bernardo e Palmeiras, às 19h30, horário do Mato Grosso do Sul. No domingo, 2 jogos, às 17h30 na Neoquímica Arena, Corinthians e Mirassol. Na Vila Belmiro, às 19h45, tem Santos e Bragantino. No Morumbi, segunda-feira, encerramento das quartas de final, o São Paulo recebe o Novo Horizontino, né? E aí, no Campeonato Carioca, também foi encerrada a primeira fase, né, da Taça Guanabara, e foi vencida pelo Flamengo, né? O Flamengo venceu a Taça Guanabara, fechando com uma goleada por 5-0 sobre o Maricá. O Boa Vista ganhou do Volta Redonda por 2-0, mas o Volta Redonda se classificou. O Sampaio Corrêa ganhou da Portuguesa por 3-1. O Vasco venceu o Botafogo por 1-0.
O Fluminense, no sufoco, se classificou, venceu o Bangu por 3-2 e o Nova Iguaçu ganhou no Madureira por 2-1. Rebaixados para a segunda divisão, só o Bangu, né, com 4 pontos. Classificados para a semifinal, Flamengo com 23 pontos, campeão da Taça Guanabara. Volta Redonda, segundo com 20, terceiro Fluminense com 17, quarto Vasco com 17. Semifinais definidas, né, datas também já confirmadas. Falta definir só o estádio do primeiro jogo entre Vasco e Flamengo, né? O Vasco vai querer jogar no São Januário, mas não foi definido ainda. Então Vasco e Flamengo jogam no sábado a primeira semifinal e no domingo a segunda semifinal, Fluminense e Volta Redonda. No Campeonato Gaúcho, primeiros jogos da semifinal já foram disputados. No sábado, os 2 jogos. No Centenário, em Caxias do Sul, Caxias foi derrotado pelo Internacional por 2-0. Na Arena do Grêmio, o Grêmio ganhou do Juventude por 1-0. Agora, jogos da volta também no sábado, às 15h30, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, tem Juventude e Grêmio. E Internacional e Caxias jogam em Porto Alegre, no Beira Rio, né, às 20h30. No Campeonato Sul Mato Grossense, tivemos a 8ª rodada sendo realizada no último final de semana, lá no sábado, no Noroeste, em Aquidauana. O Aquidauanense foi derrotado pelo Operário por 3-1. No Arthur Marinho, em Corumbá, o corumbaense perdeu para o Coxim por 2-1, né? O Coxim consegue se livrar da zona do rebaixamento aí e jogou na Viraense para baixo porque foi derrotado pelo Iviema em casa, né? 2-0. O Pantanal empatou com a Águia Negra em 0-0. O líder Iviema ganhou do Naviraense 2-0. E o Costa Rica empatou em 2-2 com o Dourados. Classificação do Campeonato Sul Mato Grossense. Iviema, com 19 pontos, praticamente já tem a primeira colocação assegurada. Porque quem pode alcançar é o Operário. Só que o Iviema tem 15 gols de saldo, o Operário tem apenas 2, né? Então pode contar aí que o Iviema é o primeiro colocado, mesmo se perder na próxima rodada. Iviema 19 pontos, líder então, Operário segundo 16, terceiro Pantanal 15, Dourados é o quarto com 15, né? Lembrando que Iviema e o segundo colocado aí vão direto para as semifinais, aí vão fazer uma disputa de quartas de final aí, Pantanal, Dourados, Costa Rica e Águia Negra, né? Porque o Pantanal é o terceiro com 15, o Dourados o quarto com 15, o quinto Costa Rica com 11, o sexto Águia Negra com 8. E aí sétimo Corumbaense com 8 pontos, o oitavo é o Coxim com 7 pontos, saiu da zona do rebaixamento, jogou para lá o Naviraense com 6, é o nono, e o Aquidauanense é o 10º com apenas 4 pontos. Última rodada do Sul Mato Grossense, no domingo o Iviema joga contra o Costa Rica lá em Iviema, no estado de Saraivão. Nas Moreninhas tem Operário e Pantanal, clássico Campo Grandense, né? Não é um clássico ainda, mas é o confronto Campo Grandense, às 15 horas do domingo, todos os jogos às 15 horas. No Ninho da Águia tem Águia Negra e Corumbaense, no Douradão tem Dourados e Aquidauanense, e no Laertão tem Coxim e Naviraense, confronto direto na luta contra o rebaixamento. O jogo do Coxim vai ser lá no Laertão, em Costa Rica. E aqui por Ponta Porã, jogos da 9ª Copa Internacional dos Veteranos da Fronteira Cinquentão 2025. Primeira rodada no estádio Aramoreira, nós tivemos o Marambaia ganhando do Los Magos Seniors 4-1. O Sport Braga venceu o Sport Sócio Cuetê Master por 4-2. O ATA e o Sport Nortenho empataram em 1-1. O Arsenal FC 50 foi derrotado pelo Primavera Master por 1-0. Já no campo do Zé Balão, lá no campo da Noroeste, o Nosso Lar foi derrotado pelo Tereré Esporte Clube por 1-0. Unido dos IPs e SEC Cascudinho empataram em 2-2. E a Seva goleou o Sampaio por 5-0. Folgou na rodada aí no grupo do Zé Balão o Sangapuitã. E na Taça dos Campeões de Futebol Suíço, sua 7ª edição, nós tivemos no Campo do Vicente o Puma Futebol Clube vencendo por Motors por 2-0. O Sport Alicate ganhou do Sport 10 por 1-0. A Moca Sport Clube ganhou do Cometa Ibuipê por 3-0. O Scooby One Shop ganhou do Atlético Júnior por 2-0 lá no Jardim Planalto. No campo do Estádio Aramoreira, no suplementar do Estádio Aramoreira, né? Nós tivemos o Los Magos Futebol Clube ganhando do Grande Porã CCA Sport por 3-1. O Aikemil ganhou da Seva Peroli por 4-2, perdão. 4-2, o Aikemil venceu a Seva Peroli. O Cerro Corá fez 3-0 no Ipacaraí Itapema e o Pratos Robocop venceu o Amistad Uno por 2-0, né? No final de semana, nós não teremos jogos nem pela Copa Internacional dos Veteranos da Fronteira e nem pela Taça dos Campeões por causa do Carnaval. Então os clubes ganham folga aí de um domingo para voltar no domingo posterior
ao carnaval, beleza? São essas as informações, lembrando para você, pode clicar aí, deixar o seu like, clicando no joinha, comentando e também divulgando no nosso canal Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno aqui no YouTube. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã com mais informações.